noite a todos, muito obrigado pela presença. Hoje estamos dando continuidade ao ciclo de palestras da Comissão de Sociedades de Advogados da OAB de Pinheiros. O assunto aqui a ser tratado hoje é a Lei 13.790, de 2018, que é a Lei de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. A lei é de 2018, mas ela entrou em vigor no ano passado, já no curso da pandemia, né? Se eu não me engano, ela entrou em setembro do ano passado em curso, em vigência, né? O que faz, nos últimos meses, aí, ser um dos temas mais em voga, um dos temas mais queridinhos da mídia, um dos temas mais preocupantes aí para todos nós, até de empresas, correrias, e por que não das sociedades de advogados, né? Entretanto, pouco se fala da aplicação da Lei de Proteção de Dados para nós, escritórios de advocacia, para nós, advogados, os cuidados que nós temos que ter, o dever que nós temos que ter. E para a gente alongar, a gente se inteirar sobre esse assunto, eu tive o prazer de receber a positiva do Dr. Marcos Monesi, que está aqui conosco, nosso colega aqui, advogado da OAB de Pinheiros, e que nos últimos meses aí se dedicou ao estudo da LGPD, além de outras grandes atribuições que ele tem. Inclusive, me permite aqui já, doutor Monesi, eu já vou até fazer uma leitura aqui do seu resumido currículo. O doutor Monesi é advogado há mais de 20 anos, ele é pós-graduado pela PUC de São Paulo, em contratos, ele atua no ramo do direito imobiliário, urbanístico, ambiental, vizinhança, associações e condomínios, LGPD, é diretor de associações em loteamento da Comissão de Desenvolvimento Urbano do Secov, onde ele também atua como instrutor na universidade, é membro de algumas comissões aqui da OAB, inclusive diversos amigos aqui dele presentes, colegas de comissão nosso aqui. Doutor Monesi, antes de lhe passar a palavra, me permita agradecer toda a diretoria, sem exceção, toda a diretoria da OAB de Pinheiros, muito bem capitaneada pelo doutor Paulo Sérgio Shoa Fagundes Ferraz de Carvalho, que não tem economizado os esforços para poder fazer com que a nossa casa, nesse período de pandemia, tenha uma continuidade das suas atividades na melhor forma possível. Também me permita agradecer ao nosso querido colega, amigo, Rafael Lira, presidente da Comissão de Cultura e Eventos de Pinheiros, que tem também feito um excelente trabalho, dando um apoio amplo nas nossas palestras, nossos eventos. E aqui hoje ele está sendo representado por nada menos que o doutor Aloysio de Carvalho, quando ele já colocou secretário adjunto da OAB de Pinheiros. Mas eu diria que ele aqui hoje ele não está como secretário, ele está aqui como piloto, comandando essa máquina aí, que eu vou te falar que eu passei aperto na última live, aí sem o apoio de alguma pessoa por trás, entre aspas, um staff. Então, eu agradeço muito a sua disponibilidade e colaboração, doutor Aloysio, e em seu nome também cumprimento todos os membros de comissões aqui presentes, da diretoria, presidente de comissões aqui presente, e também agradeço o privilégio de ter a participação de todos vocês, principalmente meus amigos de comissão. Dito isso, doutor Monesi, observo que nós somos realmente entre amigos, e tem alguém aqui que, se você não conhece, vai passar a conhecer, porque nós vamos deixar as perguntas rolarem aberto. A palavra está contigo, doutor Monesi, meu amigo, para discorrer sobre a LGPD e, principalmente, para nos dizer o que muda, né? o que muda no nosso dia a dia, quais são os cuidados que nós temos que ter como advogados e os escritórios de advocacia, o staff do escritório de advocacia deve ter cuidado. Monesi, muito bem-vindo. A palavra é sua. Bom, boa noite e muito obrigado. Agradecer a todos, só ao Sérgio, doutor Sérgio aí que fica estendido aí meus agradecimentos a todas e todos que estão participando
aqui e é sempre um prazer. É muito bom a gente poder conversar. Eu não entendo isso como palestra de maneira nenhuma, mas um bate-papo. Nessas conversas a gente acaba muito mais aprendendo e trocando conhecimento do que qualquer outra coisa. Eu gosto muito disso por conta, né, dessa situação. A gente se obriga a manter uma atualização, a estudar e poder melhorar, né, a cada dia. E esse tema de hoje é um tema bastante interessante, né? E eu já queria aproveitar, novamente, eu vou agradecer aos amigos que estão participando, a todas as pessoas que resolveram prestigiar aí o nosso papo, a nossa conversa de hoje. Entrando no tema, propriamente dito, foi escolhido esse tema. Se vocês forem ver pela minha especialidade, o que esse cara vai falar a respeito de LGPD, né? A formação no direito urbanístico, contratual, mais a parte do direito civil, o que ele vai resolver falar em LGPD? Tem a ver uma coisa com a outra. Não sei para vocês, né? Para quem milita na área, mas a gente está o tempo todo, principalmente na área de contratos, na área do consultivo, né? Mesmo para quem faz mediação e lida com os conflitos entre pessoas, mesmo em famílias e tudo mais, lidando com informações das pessoas, com dados das pessoas. Por isso, a importância da gente pensar na LGPD. Eu me preocupei em estudar e abordar esse assunto por conta do impacto que essa lei vai gerar na nossa atividade. Qual o cuidado que a gente tem que ter, né? Então, a ideia aqui é trabalhar a LGPD nas sociedades de advogados. É lógico que a nossa atividade, independente de você estar atuando pela sociedade ou estar atuando como autônomo, a nossa responsabilidade ela é ilimitada até certo ponto. E também tem munus público, né? Está lá na 8.906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia, que a nossa atividade tem munus público. E a gente tem, por dever, né, de ofício, defender os direitos dos nossos clientes e alcançar o melhor resultado para eles em termos de justiça, utilizando dos melhores meios disponíveis. E nesse mistério, nessa atuação, a gente tem que ter o quê? Tem que ter informação do cliente. Como que a gente vai defender o direito do cliente se não tiver acesso às informações, né? Médico, advogado e um sacerdote, um padre, a gente não pode esconder o segredo, não é isso? Então, é mais ou menos dentro dessa situação que a gente vai trabalhar ou cruzar as informações, né, da Lei Geral de Proteção de Dados e da atividade da advocacia, mais especificamente dentro das sociedades, tá bom? Vou pedir para vocês fiquem à vontade para perguntar a hora que quiserem, se quiserem perguntar pelo chat, ok, se quiserem perguntar também ao vivo, só pedir a palavra aqui para o Aloysio, né? E aí a gente vai falando e vai fazendo alguma observação que se mostre necessária. É lógico que a gente não vai falar aqui da legislação inteira da LGPD. Nós vamos pensar os principais conceitos, né, que tem a ver ou que tem relação, porque a lei, embora ela seja curtinha, né, ela não é uma lei muito comprida, são 60 e poucos artigos, são 65 artigos, se não me falha a memória. Deixa eu ver minha memória de colinha aqui. São 65 artigos, né? Mas ela tem uma série de conceitos, ela tem uma série de determinações, é meio que
um CDC assim, porque ela é uma lei que trata de uma regulamentação, né, específica, e traz uma série de conceitos. Então, nós não vamos aqui abordar muitos itens da lei, mas os principais e os que estão relacionados, os que estão relacionados ao que a gente vai falar aqui. Então, o primeiro ponto é entender para que serve essa lei. Qual que é a finalidade da Lei Geral de Proteção de Dados, né? A gente vai encontrar ali no artigo 1º, é normal a gente encontrar o conceito, normalmente no primeiro artigo, é uma lei que ela tem por finalidade a proteção, né, o tratamento de dados pessoais, né, de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, com uma finalidade específica, que é a proteção de direito fundamental de liberdade, de privacidade e do livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, olha só, esse conceito ele já traz uma abrangência e traz uma parte assim subjetiva muito grande. E se a gente vai cair no conceito do que é o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, isso dá, né, conversa para mais de metro, como se diz no interior. Mas essa é a finalidade da lei, né? É proteção de um direito fundamental que a pessoa tem a respeito das informações ou dos dados relativos a ela mesma. Tá certo? Essa que é a ideia da lei. E aí, você tem, em cima dessa lei, alguns fundamentos. Quais são esses fundamentos? Então, a gente tem o respeito à privacidade, esse é um dos primeiros pontos, né? O respeito à liberdade. Aí ele fala assim, a autodeterminação informativa, né? Aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente, eu vou descer no detalhe dessa questão da autodeterminação informativa, porque ela vai estar ligada a um direito específico que as pessoas têm e vai ter uma especial influência com relação aos clientes, né? Uma sociedade de advogados ou o alvo das nossas conversas aqui. Aí você tem a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. Então, você ter a liberdade de expressão é uma coisa. Você ter a liberdade de informação é uma outra coisa. A liberdade de comunicação é outra coisa. E a liberdade de opinião é uma outra coisa. Eu queria dar um enfoque muito importante nisso, porque a gente está cansado. Eu não sei se vocês acompanham o Twitter ou se acompanham o Instagram, né? Ou essas redes sociais de uma maneira geral, mas o tempo todo a gente está confundindo esses conceitos. Quando você recebe uma informação no Twitter, né? O que é aquilo? É alguém fazendo uma liberdade de expressão? É alguém te passando uma informação? É alguém se comunicando, alguém se expressando, né? Ou é alguém dando uma opinião? A gente vê isso o tempo todo. Só que na nossa leitura, ainda mais uma sociedade polarizada do jeito que está a nossa, a gente não diferencia esses conceitos. E isso é uma coisa muito importante na hora da análise e da interpretação da lei. Né? Quais são... O que quer dizer essa questão da liberdade? Isso que eu estou falando, eu só estou falando do artigo 1º e 2º da lei, tá? Só para a gente se localizar. Se vocês forem olhar lá na 13.709, vocês vão ver que isso que eu estou falando é só uma leitura, é uma extração dos conceitos que estão nesses dois artigos, no artigo 1º e no artigo 2º, tá? Da lei. Então, o que é importante nisso para as sociedades aqui de advogados e para o nosso tema? A gente precisa ter ideia desses conceitos para poder defender o direito dos nossos clientes e, principalmente, para nós nos posicionarmos enquanto advogados, o que nós precisamos fazer para saber tratar essas informações que são recebidas dos nossos clientes. Porque muitas vezes nós não estamos atentos a isso, mas o nosso cliente pode estar. Muitas vezes ele é um empresário,
ele é uma pessoa, vamos dizer, um funcionário público, pode ser um político, enfim. A gente tem clientes das mais diversas matizes, né? Conforme a nossa área, a gente vai atender uma diversidade de pessoas. E muitas vezes essas pessoas estão mais atualizadas, né, do que acontece no dia a dia, das informações, principalmente em redes sociais, e na parte de dados e cadastros e veiculação de informações, do que nós. Então, a gente precisa saber dessa informação, como coordenar isso, aonde que a gente encaixa isso na nossa atividade, tá? Pois bem, aí, além dessa questão da liberdade de expressão de informação, que são conceitos específicos, a gente vai cair para um outro que é mais factível, para a gente é mais tranquilo, que é a inviolabilidade da honra e da imagem. E olha que fala, inviolabilidade também é um preceito constitucional que a gente está vendo aqui, né? Então, como a gente está falando de fundamentos, esses fundamentos eles têm sempre uma raiz na Constituição. Querendo ou não querendo, vai ter uma raiz na Constituição Federal. Mas vamos lá. Voltando ali para a questão do conceito da lei, ela tem o objetivo de proteger direitos fundamentais. Até aí, o que isso tem em comum com a nossa atividade? A atividade da advocacia é proteção de direitos, né? Até aí, tá ótimo. Para a gente está no nosso campo, está tudo muito bom. Só que quando a gente está falando de proteção de direitos, né? Ele coloca um sobrenome nesse direito que é um direito fundamental. E aí é um direito fundamental relativo à liberdade da pessoa e da privacidade da pessoa, mas é com relação aos dados daquela pessoa. Né? Não entra uma questão psicológica, entra uma questão fática. Entendeu? Quais são os dados que são objeto de tutela desse direito? Então, aonde que a gente vai ver? Como é que a gente sabe quais são esses dados para eu ter a proteção, né, desses dados? Aí a gente vai caminhar para onde? Vamos pensar que tem um conceito que a gente havia colocado lá nos fundamentos, que é autodeterminação informativa. Então, é um direito, na verdade, fundamental, que é relacionado à autodeterminação informativa. Mas que raio que é autodeterminação informativa? Né? É o direito que a pessoa tem de saber, de poder controlar, né, ou ter conhecimento de onde vem e para onde vai as informações sobre ela mesma. Ela tem o direito de ter o controle sobre as informações pessoais dela. Entendeu? Essa é a visão da questão do direito à autodeterminação informativa. A pessoa ela tem o direito de saber qual é a informação que está sendo veiculada sobre ela e aonde que essa informação vai impactar no que tange a liberdade, a privacidade, a proteção da honra, da imagem da pessoa. Tudo bem? Tá tranquilo até aqui ou tá do avesso? Se tiver, por favor, dá um aperto aqui, porque esse enredo, assim, esse primeiro pedaço, ele é mais chatinho mesmo, burocrático. Então, como que a gente sabe se a pessoa tem ou não o controle, né, das informações dela? Quando a gente está falando do ponto de vista fático, a informação, o dado físico, putz, eu escrevo para você no CPF e te entrego, ela tem um determinado controle sobre aquela informação que ela é física, ela vai pelo meio físico, até o momento que você entrega para a pessoa. Mas e no momento que esse dado é eletrônico? Ele vai entrar num software, ele vai entrar numa nuvem, ele vai
veicular na rede mundial de dados, né? Como é que a gente faz o controle dessa informação? Como é que eu consigo garantir, né, que o meu arquivo, né, não vai vazar para nenhum lugar? Então, esse é um outro ponto interessante que a gente precisa entender e trabalhar aqui. E a lei, ela não deixou a desejar nesse ponto. Ela fez uma classificação. Se vocês forem olhar lá no artigo 5º da lei, ela dá uma classificação para o tipo de dado. Ela coloca como dado pessoal, né, a informação que está relacionada à pessoa natural. É muito importante a gente saber isso. Quando a gente está falando da LGPD, a gente está sempre falando da proteção do direito de uma pessoa natural. Tá? Depois a gente vai falar, ali no primeiro artigo, você vai falar por pessoa, ele fala de proteção de dados pessoais, né? Inclusive por pessoa natural, por pessoa jurídica de direito público ou privado. Mas aí a questão do tratamento dos dados, tá? Que a gente vai falar sobre o conceito. Mas sempre quando a gente está falando na proteção do direito, a gente está falando do direito da pessoa natural. A informação é um dado da pessoa natural. Tá? E o que impacta isso para quem é advogado? O que acontece quando uma pessoa chega no escritório? Ou quando uma pessoa entra em contato com o advogado? Ela vem divulgar uma informação dela. Ela vem falar, doutor, aconteceu, eu estou com um problema, né? Preciso resolver ali aquele problema. De cunho familiar, de cunho societário, de cunho patrimonial, enfim. Ele vai chegar lá e vai querer resolver. Para que haja isso, a primeira coisa que a gente precisa ter é informação, dados sobre a pessoa. Independente se ele for ou não um representante de uma pessoa jurídica. Mas, normalmente, a gente não consegue entrar em contato com a pessoa jurídica, o ente pessoa jurídica. Você vai entrar sempre em contato com a pessoa. E aí é que aqui a gente precisa dar uma olhada nos tipos que a gente tem, né? Ou nos conceitos de dados que tem. Então, você tem lá o dado pessoal, que é a informação relacionada direto a uma pessoa natural, identificada ou identificável. E se você tem um dado e uma pessoa, como é um dado pessoal, aquela informação precisa estar, né, relacionada àquela pessoa. E isso é a questão do dado pessoal. Aí, eles aprofundaram um pouquinho. Dado pessoal sensível. A gente está lá no artigo 5º, para quem quiser acompanhar literalmente com a lei, né? Dado pessoal sensível. É um dado sobre a pessoa que está relacionado com alguns dos direitos fundamentais. Não é uma proteção de um direito fundamental, né? A gente não fala de proteção de direito fundamental. Então, o que a lei trouxe? A lei trouxe ali no artigo 5º que o dado pessoal sensível é aquele dado que está ligado à origem racial ou ética, né? Está ligado à convicção religiosa, está ligado à opinião política, está ligado à filiação a sindicato, organização de caráter religioso, está ligado à questão de caráter filosófico, político, ou o dado referente à saúde e à vida sexual, dado genético ou biométrico. Olha que interessante, dado genético ou biométrico. A minha biometria é uma informação sensível. Você vai cadastrar o seu dedinho lá na portaria, né, do teu prédio, você vai cadastrar o seu dedo lá, a tua biometria, ou você vai fazer um cadastro biométrico para você poder entrar no teu prédio, e você vai precisar fazer, você está fazendo o quê? Você está divulgando um dado sensível seu. Alguém te perguntou se você quer dar o teu consentimento para esse tipo de coisa? Na convenção daquele condomínio, eu estou fazendo essa relação, me perdoem, com relação à questão do direito imobiliário, que é um pouco mais afeto, mas é só para a gente ver a importância disso. Né? Se você está falando num clube, ou se você está falando de entrar na empresa, né? Se você está falando da validação do dado biométrico para você visitar seu médico, ou quando você vai
passar o exame para uma empresa de laboratório ou para um motoboy que vai levar o seu exame até o médico, né? Você está passando essa informação, que é uma informação sensível. E o que a pessoa pode fazer com aquela informação que eu estou passando para ela, enquanto dado pessoal meu, né? Mesma coisa. Então, o dado pessoal sensível são esses dados que estão relacionados à pessoa, né? Quando vinculado a uma pessoa natural. Tá? É muito importante a gente entender isso. Eu digo e repito, a gente está falando desses dados, obviamente, sempre vinculados à pessoa natural. Aí, dado anonimizado. Putz, complicou um pouco, né? O que acontece? É um dado relativo a um titular que não pode ser identificado, considerando um meio técnico razoável para você tentar disponível na ocasião do tratamento. Eu até costumo fazer uma brincadeira. Esse dado aí é o dado anonimizado, por exemplo, do bacalhau, né? Você nunca encontra a cabeça do bacalhau, não dá para você identificar qual bacalhau é qual. Então, é mais ou menos isso. Quando você faz o tratamento daquela informação, em que você despersonaliza, você tira o nome, né? Você desassocia aquele dado de uma pessoa natural. Por meios, o quê? Técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do tratamento daquele dado. Aí, depois, a gente vai explicar o que é o tratamento do dado. Tá? Mas, por enquanto, colecionem isso daí. Banco de dados, todo mundo já conhece, isso daí já é mais tranquilo, né? É um conjunto estruturado, mas aí a gente não está falando de qualquer dado, são de dados pessoais. Cadastro do seu condomínio, cadastro do clube, né? Aquele grupo que você montou no WhatsApp, que, de repente, você coloca ali a turma do churrasco, a turma do futebol, ou o grupo tal, você vai passar aquelas informações, né, pessoais, aquele grupo vai trocar informações de cada um e muitas vezes você está divulgando dentro daquele banco de dados, que é o arquivo, por exemplo, da rede social, né? Você guarda as fotos, guarda uma série de informações que podem ser dados pessoais, podem ser dados sensíveis. É lógico que tem umas exceções na lei. Eu estou dando exemplo, eu estou trazendo uma ilustração que fica mais fácil porque compõe o nosso dia a dia, né? E, além do banco de dados, também tem o titular, que é pessoa natural. O titular de um dado, né? O titular de um dado, ele é uma pessoa natural. A quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento? Aí, a lei é muito engraçado, porque ela está sempre falando, como é uma lei geral de proteção de dados, ela coloca sempre uma relação. A pessoa, o dado e o tratamento que é dado em relação àquele dado, né? Aquela informação que está lá. Tá bom? Aí, a lei começou a colocar quem são as pessoas, né? Que, no caso, a gente tem aqui, depois do titular, você tem o controlador. O controlador é uma pessoa natural ou jurídica, aí você já vê, ó, a pessoa que tem o controle da informação já é considerada também a pessoa jurídica. Até então, quando a gente está falando do titular ou daquele direito, a gente está se referindo à pessoa natural. Aqui, não, o controlador já é uma pessoa natural ou jurídica, e aí entra a sociedade de advogados, né? De direito público ou privado, a quem compete o quê? As decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Por exemplo, numa sociedade de advogados, a quem compete, num primeiro momento, as decisões referentes ao tratamento dos dados da pessoa natural que a gente atende? É o advogado, não é? No primeiro momento, você faz a entrevista lá com o teu cliente, ou você atende ele numa consulta, o primeiro filtro, né, de informações pessoais ou de dados, a não ser quando a pessoa manda um e-mail, que vai direto para a secretária ou para o paralegal, que vai agendar a consulta, tal, mas a primeira pessoa que tem o contato, quem que é? É o advogado, né? Que ele é o controlador, vamos dizer assim,
ou pode ser a própria pessoa jurídica. Às vezes, a pessoa jurídica recebe, o escritório recebe um pedido de consulta, e aí vai direcionar para o advogado conforme a especialidade. Também tem isso. Então, a gente tem esse conceito de controlador dos dados. Por isso, a importância também da gente saber fazer na triagem do cliente, já dar o devido tratamento para esse dado. Ok? Aí a gente tem o operador, que é a pessoa natural ou jurídica, direito público ou privado, sempre que realiza o tratamento dos dados pessoais em nome do controlador. Às vezes, a gente tem quem? O estagiário, você tem o paralegal, né? Você tem, muitas vezes, um parceiro, um correspondente. Ele vai manipular aquela informação, ele vai ter acesso àquela informação, ele vai tratar daquela informação. Né? Então, esse é um outro ponto que a gente tem que ficar extremamente atento com relação à questão, né, da lei, e tem que ser alvo da atenção da sociedade, até para vocês pensarem, de repente, como que é o cadastro, como é que é esse fluxo da informação dos clientes, né? A gente sabe que os escritórios, a gente tem uma relação de sigilo e confidencialidade com os nossos clientes, sempre no momento do atendimento. Porém, muitas vezes a ação é o quê? Pública. Qualquer pessoa vai poder ter acesso àquela informação, né? Dependendo da atividade, é claro. Então, a gente também tem que ter essa sensibilidade, que você faz um baita de um acordo de confidencialidade com o cliente, e na hora de você fazer se ele não deu o consentimento, né, para você colocar aquela informação na peça, mas ele quer que você defenda o direito dele, você vai lá e esquece de colocar que é um documento sigiloso, ou esquece de pedir segredo de justiça em determinada situação. Ou até esquece de avisar para o cliente, ou não, né, óbvio, mas a gente tem que ficar preocupado com isso. A ideia é chamar a atenção para esse detalhe, em que aquela informação, por mais que ele entenda que seja sigilosa, ele precisa dar o consentimento, porque o juiz não vai entender que aquela informação é um segredo de justiça, ou porque a lei não vai determinar que aquela informação seja uma informação segredo de justiça. Aí a gente tem o nosso dever de informar, né, como obrigação de meio, não como obrigação de resultado. Mas isso não significa que nós não tenhamos que tomar o cuidado necessário com isso, tá certo? Aí a gente tem o encarregado. O encarregado é a pessoa indicada pelo controlador e pelo operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá certo? Aí ele já está falando mais de uma estrutura de tratamento do relatório, já está mais voltado à questão da delegação, quando você tem que prestar essas informações, né, para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas isso já faz parte do sistema, não é ainda muito, de verdade, não foi o alvo aqui da nossa avaliação. A gente vai, nesse momento, ficar mais, vamos dizer, contido ou restrito na questão de quais os pontos da lei que a gente tem que ter atenção e como trabalhar isso no nosso dia a dia, tá? De uma maneira bem prática. Aí a gente tem o tratamento, né? O que é o tratamento de dados? É toda operação realizada com dado pessoal, né? Que se refere ao quê? A coleta da informação, a produção dessa informação, a recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento. É quando você pega aquela informação da pessoa e você processa aquela informação de alguma maneira, né? Quando você avalia, quando você controla, quando você modifica, quando você comunica, quando você transfere, quando você difunde ou quando você extrai. Um bom exemplo, você está fazendo uma assessoria para uma empresa, você vai fazer uma ata, né, de reunião de sócios. E aí? É uma ata de reunião de sócios, é uma pessoa jurídica. Aí você tem uma questão particular, é uma empresa familiar,
você começa a ter discussões de família naquela. Você está processando informações que são pessoais e são sensíveis? Então, a gente tem que ficar atento. Em determinado momento, você vai chegar e vai pedir o consentimento, né, Sérgio? Essa é uma área aí que mais afeta a tua atuação, né, dentro da parte tanto do direito empresarial quanto do direito registral, que a gente tem que atentar. Ah, mas eu não posso escrever o que a pessoa disse? Sim, você pode escrever o que a pessoa disse, mas em determinados momentos, e agora com o aperfeiçoamento da lei, é muito importante que a pessoa tenha ciência, que ela tenha o consentimento, que ela dê o consentimento ou que ela manifeste dela o interesse em divulgar aquela informação. Muitas vezes, no direito de família, como no direito empresarial, o que você encontra? Você encontra situações pessoais, briga mesmo, né? A gente fala popularmente de lavar roupa suja numa reunião. E aí o que acaba acontecendo? Você está lidando, enquanto advogado, né? Até como advogado, ou mesmo como mediador, né? Você está lidando com essa informação da pessoa. É uma informação sensível? Muitas vezes é. E aí, como é que eu preciso agir nesse momento? Eu não tenho que defender o direito, a gente não tem que proteger o direito? E como é que eu coloco isso no meu contrato, por exemplo, de assessoria? Então, no momento que você vai participar de uma reunião, olha, eu vou participar da reunião, eu vou ficar encarregado de fazer a ata, porém, vocês vão dar o consentimento com relação ao que vocês vão falar. O que você disser e pedir para eu constar de ata, você tem que estar ciente que é uma reprodução, é tua vontade, o teu consentimento de manifestar, de reproduzir ou de tratar aquele dado que você está passando e que eu estou reproduzindo naquele documento. Pode ser uma ata de assembleia de condomínio, pode ser uma ata de reunião de sócios, né? Pode ser até um termo de ajuste de conduta, pode ser um contrato, né? Quando a gente coloca um considerando, né, ou considerando no contrato, a gente não está falando de uma manifestação de vontade, né? E essa manifestação de vontade, ela não pode se referir a uma informação, a um dado da pessoa? Pode ser um dado pessoal? Pode ser um dado pessoal sensível? Pode. Muitas vezes na ata, o que você pode fazer quando a pessoa não te dá o consentimento? Você vai fazer um dado anonimizado, né? Então, essa informação é uma situação que vai ajudar, acho que muito para nós, na nossa área, como a gente lida com determinadas situações. E ajuda até, isso foi uma reflexão, até gostaria de saber a opinião de vocês a respeito disso, isso até é uma forma que a gente tem de controlar um pouco o nosso ânimo, né, em relação ao cliente, a gente não efervescer no momento de defender o direito do cliente, porque às vezes a gente entra, né, naquela situação de defesa do direito do cliente e a gente incorpora, né, a energia, muitas vezes, do cliente. E isso é uma situação que a gente tem que parar para pensar, né? Até que ponto eu posso divulgar uma informação que é íntima da pessoa ou que é pessoal, né? Como propriamente diz a lei. Tá bom? E aí que a gente vem para a outra parte, né? A gente falou a respeito do tratamento, aí vem a questão da anonimização, que é a utilização do meio técnico que você tem, meio técnico razoável, tá? Princípio da razoabilidade. Por que a gente fala meio técnico razoável? Porque quando a gente está falando de um direito fundamental, a gente tem sempre que caminhar com o princípio da razoabilidade. Se a gente não caminhar com o princípio da razoabilidade, quando está falando de direito fundamental, desequilibra o pote, a gente derruba o balde. É muito comum. Então, eu achei interessante esse termo, a maneira como isso veio para a lei. Sabe, tá estruturado esse ponto, né? Então, você vai usar um meio técnico razoável e disponível no momento do tratamento. Tem que ser naquele momento, porque, por exemplo, do tecnológico, você tem uma evolução constante da tecnologia.
Então, aqui está bem claro, é no momento do tratamento, um meio disponível que você tinha naquele lá, né? Por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta com aquela pessoa, com o indivíduo, né? Então, putz, é um meio de tratamento de um dado que você vai despersonificar, vamos dizer assim, aquela informação, aquele dado, né? Aí a lei fala do conceito, isso tudo a gente está falando das nomenclaturas, né? Ou dos conceitos que a lei trouxe para que você possa fazer a interpretação dos artigos seguintes ou da própria conjuntura, vamos dizer, desse arcabouço, né? Então, consentimento, o que é um consentimento? É uma manifestação livre, informada e inequívoca. Olha que interessante, é inequívoca. Inequívoca pode ser verbal, né? Quando a gente está falando de tratamento de dados, estou dando meu consentimento, eu posso falar, não, tudo bem, ó, eu te dou meu consentimento. Mas e aí? É inequívoco, para você é inequívoco. Mas no momento que você divulgou que a pessoa sentiu trauma, como é que você vai provar que a pessoa deu o consentimento? A gente tem que pensar também no momento ali de fazer a entrevista com o cliente, de você pedir o consentimento da pessoa, que essa manifestação tem que ser livre, não pode ser por espancada à vontade, né? Ela tem que ser livre, tem que ser informada, né? Ou seja, a pessoa tem que estar ciente, inequivocamente. E pela qual o titular do quê? Do dado, né? Se a gente está falando do titular do dado, é pessoa natural. Não vamos perder isso de visão, né? Não vamos perder isso de mente, né? Ela concorda com o tratamento dos seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Então, olha só que interessante. Você vai fazer um determinado contrato com a pessoa, imagina na mediação, né? Então, a gente tem que tomar essa precaução, certo? Deixa eu perguntar aqui, o doutor Luiz Carlos Avalone, nós, como advogados, temos os processos comuns, em que temos dados pessoais e fatos, que, ao meu ver, a partir da vigência da lei, aí, só dar uma completada ali, se tornam públicos. Sim, exatamente. A lei tem uma exceção ali, que quando você utiliza, né, você não vai precisar do consentimento em algumas circunstâncias. Tá? A lei ela prevê algumas exceções. A gente vai chegar ali, né, nesse ponto, mas é verdade. A gente, enquanto trabalhando, muitas vezes você está numa ação, você vai usar o direito de defesa e você pode usar as entrelinhas. E isso é até uma prerrogativa nossa enquanto advogado. No exercício da advocacia, isso foi muito bom ter lembrado, porque no exercício da advocacia nós somos invioláveis, né? Nas nossas manifestações e atos no desenvolver do processo. Então, a gente é lógico que tem a limitação da lei. Então, vai depender muito do assunto, do tema que a gente está falando. Mas você pega uma audiência, uma relação em que tem segredo de justiça, né? E está advogando no direito de família, você tem essas situações mesmo, que você acaba, né, precisando até dessas informações para você extrair da outra parte uma confissão, extrair uma manifestação que vai levar
ao convencimento do juízo. Isso também não é proibido, né? Aí, o que a gente está falando aqui, a partir do momento que eu recebo a informação do meu cliente, né, e eu vou fazer um tratamento daquela informação, o cliente tem que estar ciente do porquê que eu vou usar aquela informação, vou utilizar aquela informação para um fato determinado, e ele está dando o consentimento dele para isso. O espírito, vamos dizer, da legislação nesse momento foi essa, né? Então, é o consentimento. Aí tem o bloqueio, que é a suspensão temporária de qualquer operação de tratamento mediante guarda de dado pessoal ou de banco de dados. Esse bloqueio, a gente poderia pensar, por exemplo, naquele caso lá que aconteceu no julgamento do Sérgio Moro, aquela questão das mensagens, né, do Telegram que vazaram e que foram manipuladas, não foram manipuladas. Esse é um exemplo bem característico, né? Ou você vai caracterizar que foi uma prova obtida a partir de um meio ilícito, e olha como a gente pode ter uma nova tipificação aqui, né? Se de repente foi contra o consentimento do titular, até que ponto essa situação pode ou deve anular a prova? Até que ponto essa informação obtida ou tratada pode ou deve gerar o dever de indenizar para o meu cliente ou para o titular daquela informação? Isso ainda vai dar pano para manga, né? É novo ainda, mas a gente tem que avaliar esse ponto de vista, né, para que a gente possa ter aí um tratamento de dados. Aí a Kátia está bem observando se não seria o caso de alertar o cliente por escrito de que os processos são públicos na sua maioria. Sem dúvida, é o caso. Mas até uma situação que a gente indica é muito parecido, muito parecido com um médico, né? Quando o médico vai fazer aquela anamnese, você vai optar por fazer o tratamento, ele te informa sobre o risco daquele tratamento. Isso no exterior, nos Estados Unidos, tal, é mais comum. Agora aqui também com a LGPD, e isso também é uma coisa que vai começar a vir à tona, né? Até por conta dessa lei. E é engraçado porque você começa a ter a relação entre as leis. Imagina a aplicação desses princípios, por exemplo, quando você relaciona com o Código de Direito do Consumidor, né? Você tem a questão da hipossuficiência. Então, esse consentimento, como é que você vai tratar o consentimento do cliente na questão de relação do direito do consumidor? Como é que você vai tratar esse direito, né, a proteção desse direito fundamental em relação ao atendimento médico, ao direito médico? Como é que você vai tratar isso em relação ao próprio direito civil? Família, quando você tem a tutela, o interdito, você tem um menor. Então, olha como essa lei, de uma maneira ou de outra, ela vai criar, né, vasos comunicantes com todas as leis. Muitas vezes, então, quando nós vamos fazer uma avaliação, embora não seja o objeto da nossa apresentação hoje, falar a respeito dos processos, né, de assessoria e consultoria em LGPD, mas como é importante a gente entender o quanto essas leis se relacionam, quanto você vai precisar no momento que você vai fazer um projeto aí do LGPD para o seu cliente, ou mesmo quando você vai fazer o teu contrato, o quanto é importante você conhecer essa interdisciplinaridade de leis, né? Colocar no contrato de honorários, a Kátia está colocando aqui no chat, eu vou passando, não sei se está todo mundo lendo, mas, e aí o doutor Luiz Carlos Avalone pensa que já ao pedir a procuração, fazer constar a autorização para tal. Sim, a gente só tem que tomar
um cuidado para a gente também como fazer, né? Senão vai ficar um melhor um documento muito colocado, muito grande, muito extenso. Então, no momento da entrevista que você fechou, você vai fazer o contrato de honorários, por exemplo, das obrigações do cliente, né? Assim como nós temos as nossas obrigações lá de agir de acordo com o que está com 8.906, uma coisa que eu costumo sempre colocar no contrato é o quê? O cliente tem o dever de prestar as informações necessárias para alcance do direito do próprio cliente. E para tal, ele sabe, ele tem ciência que a ação naquela área é pública, né? As pessoas vão ter acesso àquelas informações, ele tem o dever de não faltar com a verdade com relação ao advogado, da mesma forma que, dentro do possível, dentro dos meios necessários, o advogado vai tratar aquelas informações de modo a alcançar o direito do cliente através, né, do quê? Do convencimento do juízo dentro da legislação vigente. Porque senão também você não pode fazer um contrato com o cliente, você vai, não, pode deixar, vou conseguir fazer, daí você pega e tem uma condenação lá por litigância de má-fé, né? Ou por falta de lealdade processual. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Então, colocar no contrato de honorários é bom? É bom. Pedir a procuração e no poder, né? Na procuração, você tem o poder do quê? De transigir, de desistir, de confessar, desistir, transigir, né? Sendo que o outorgante, né, autoriza, né, o mandatário a divulgar ou tratar aquelas informações que foram fornecidas para ele. De repente, é mais um item aí muito bem colocado, essa hipótese aí de colocar isso dentro da procuração. A eliminação, né, depois do bloqueio, tem a eliminação, que é a exclusão dos dados ou conjunto de dados armazenados em banco de dados, independente do procedimento empregado. É o que a gente coloca, às vezes, naquela mensagem do e-mail. Eu estava conversando com o Sérgio um pouquinho antes, né? O e-mail, quando você manda o e-mail, esse e-mail é de cunho confidencial e sigiloso, tem a relação advogado e cliente. Se você, por acaso, recebeu por engano, manda a informação de volta, dizendo que você tem, apaga, destrói seu computador e muda de residência, né? Você pode pegar e fazer essas informações. Então, essa é a questão da eliminação, que você vai colocar por um método inequívoco de ciência da pessoa também. Aí tem um outro item que eles colocaram, mas que, em termos de aplicabilidade, eu entendo que esse é um dos temas difíceis de caracterizar e vai dar pano para manga, sem dúvida nenhuma, que é com relação à transferência dos dados, né? Ele fala da transferência internacional de dados, que é a transferência de dados pessoais para um país estrangeiro, um organismo internacional do qual o país seja membro. Você vai fazer uma declaração na ONU, né? Ou vai fazer na OTAN, ou vai fazer no Tribunal de Haia, sei lá, né? É uma transferência internacional de dados? Tá, mas se você usa uma nuvem, né, e o teu provedor fica lá em Uganda, ou vai ficar lá na Sérvia, isso daí não seria uma transferência internacional de dados? Né? Ele fala que dados nacionais são considerados dados nacionais quando o titular do direito de dados está localizado aqui no Brasil, independente de onde está o dado. Mas e se o vazamento ou o tratamento do dado for feito naquele servidor e o problema tiver ocorrido de vazamento ou de transmissão sem consentimento do titular? Sem consentimento do operador ou sem consentimento do controlador. E aí, como é que a gente faz uma cláusula resolutiva ou como é que você faz uma excludente de responsabilidade nesse caso, no contrato com o seu cliente? Então, se a gente trabalha com dados físicos ou se você trabalha com uma memoteca, né? Não vamos pensar só em dados
em arquivo eletrônico. Vamos pensar naquela memoteca que você tem, não cabe mais nada no escritório, você vai lá, manda a documentação do teu cliente para a memoteca, né? O que aconteceu com aquela informação? Putz, saiu, foi lá um cidadão, pegou e tirou foto e mandou uma série de fotos comprometedoras do teu cliente que estavam no processo número tal. E aí, de quem que vai ser essa responsabilidade, né? É muito importante a gente pensar nessas situações, até para fazer o contrato com o nosso cliente, não, mas para fazer o contrato com a prestadora de serviço, né? Aí tem a transferência, já falei, uso compartilhado de dados. Isso acontece muito nas sociedades, né? Você tem um servidor lá, então você tem o que é especialista na área tributária, tem outro que é especialista na área trabalhista, mas o banco de dados da empresa é o mesmo. Está lá aquele cliente, o que vai acontecer? As pessoas vão ter acesso ao mesmo banco de dados. E você tem o digitador lá, que é o operador, não é? E aí, como é que funciona isso? Como é que tem que ser a segurança, né, desses dados? Aí você tem que ter um regimento interno da tua empresa com relação ao tratamento desses dados. Você tem que ter o regimento interno no teu escritório ou na sociedade de advogados, exatamente dizendo isso. Às vezes o cliente é de um dos sócios, mas por uma circunstância X vai para o outro sócio, e aí, como é que fica essa situação, né, da gestão desse dado? Eu posso, de repente, me dirigir ao cliente que era lá do outro sócio, eu tive acesso, eu preciso ter o consentimento do cliente para passar para o correspondente, eu preciso ter o consentimento do meu cliente para tratar com o especialista da outra área. Não sou eu que vou mexer com essa informação, mas é o advogado do escritório. Aí o contrato que a gente tem com ele é com a sociedade, né? O lastro de confiança é com o advogado que está atendendo ele, que é o controlador direto daquele dado, ou ele está fazendo, quando ele faz o contrato, ele faz um contrato com o escritório e, a partir daí, esse consentimento ele é integrado para todos os membros, não é? Aí você tem as questões que são relativas a órgão de pesquisa, autoridade nacional, que aí você já tem umas situações que elas são, obviamente, aplicáveis, mas não são diretamente o que a gente está falando. Então, meus amigos, esses são os pontos que eu considero mais importantes para que a gente entenda qual a sistemática da atuação com o cliente, um primeiro passo, né, com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Vocês precisam ter a ideia, o conhecimento, o conceito da lei, que a gente está falando de uma proteção de direitos fundamentais, que estão relacionados à intimidade, à honra da pessoa, com relação à manipulação de dados de pessoas naturais. Então, quem é o titular de direito é uma pessoa natural, né? Quem faz esse controle, né? No caso, teria que ser a pessoa jurídica. Ou, se a relação é direta com o advogado tem que ter essa consciência, né? Tem que ter a ideia que ele vai ser o controlador e isso vai ser ou não estendido para a pessoa jurídica, tá certo? E aí a gente tem a questão que a finalidade, que as atividades de tratamento de dados, aí é mais, vamos dizer, o escritório grande, que trabalha com correspondente, com paralegal, você tem uma estrutura pulverizada ou descentralizada, né, de atendimento ao cliente, a gente precisa imaginar que nesse processo de tratamento de dados, a gente precisa entender que tem alguns conceitos que devem ser seguidos, devem ser observados, que é da finalidade, da adequação, necessidade
livre acesso, qualidade, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação. Isso foi meio que emprestado do direito ambiental. A gente bate o olho para isso, vê que foi emprestado do direito ambiental, né? Nessa situação, e uma parte do direito administrativo, né? Então, você tem que fazer a finalidade, né, de você fazer uma manipulação, tratamento dos dados. A gente está se referindo ao tratamento dos dados. Ela tem que ser realizada por um propósito legítimo, específico e explícito, sempre informado ao titular. A adequação, ela tem que estar compatível com as finalidades que são informadas. Então, isso vai fazer com que a gente tenha uma pedra de toque aí, na verdade, é um tripé, né, de relacionamento com o titular dos dados, no caso com o cliente, que é o consentimento, o interesse do cliente manifestado e o propósito. Tá? A partir do momento que você tem o consentimento do cliente, você tem o interesse manifestado dele no exercício daquele direito, né? E você tem um propósito, você cria o tripé necessário para você criar o sistema de tratamento de dados daquele titular. Tá bom? Grosso modo, em relação ao que a gente está estudando a lei, o que deu para perceber é que a base, né, da lei ela visa exatamente essa questão. É lógico que você tem, eu volto a repetir aqui, é muito importante, tá? Até porque foi um ponto da lei que eu não fiz questão de me ater aqui, porque senão a gente ia distorcer muito a nossa conversa. Eu não estou falando dos procedimentos de assessoria na Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não estou falando do caminho em que você está prestando um serviço de assessoria de LGPD para o cliente. Eu não estou falando do destinatário desse serviço, enquanto consultoria. O que eu estou falando é da preocupação da sociedade de advogados ou do advogado, né, no tratamento de dados do cliente dele, que eu acho que esse foi o propósito, foi a ideia passada para a gente discutir aqui hoje. Tá? Ok? Monese, Diga. foi uma aula magna aqui, né, de introdução à Lei de Proteção de Dados. É impressionante a clareza, a leitura, a interpretação que você fez da lei. Não sei se é uma opinião só minha, espero que não, que todos tenham compartilhado com isso. Foi um ensinamento fantástico. Antes de eu entrar numa questão aqui que me ocorreu na sua explanação, me permita fazer uma correção que no procedimento de abertura, eu equivocadamente, eu falei o nome do nosso presidente da casa errado. Isso merece todo o conserto possível. Eu peço desculpa pela menção errada, doutor Paulo Sérgio Camargo, né? Paulo Sérgio Fagundes Ferreira de Camargo, e não como eu havia dito antes. Sobre o tema aqui, Marcos, e agradeço, inclusive, ao Luiz, que me deu um puxão de orelha aqui no WhatsApp. Aqui. Sobre a colocação que você fez, eu fiquei um pouco temeroso em duas questões. Uma que, pelo visto, nós temos diversos pontos de vulnerabilidade no nosso dia a dia, inclusive de gestão de escritório. Um deles que você comentou, a Kátia, o doutor Avalone comentaram aí a doutora Kátia Farai, o doutor Avalone comentaram aí no chat, a questão do consentimento do cliente e tal, pedir para lá. E me ocorreu o seguinte, se nós estivermos tratando com um processo, ou fomos ingressar num processo, que ele ainda é antigo, é um processo físico, ele não é digitalizado. Como é que fica essa digitalização, já que a gente tem essa possibilidade?
uma possibilidade, a gente não precisa obrigatoriamente migrar para o processo digital. Não que eu seja da época do processo físico, não é isso. Mas eu fico me perguntando, se a gente vai... o doutor Avalone falou que ele é e com orgulho, né? Vamos, Como é que doutor. a gente, se a gente vier a fazer esse tratamento, né? Se a gente vier a solicitar a digitalização do processo físico, ele é um dado público, mas ele é um dado público que vai continuar sendo público, mas essa informação nem sempre vai ser digitalizada por nós. Esse material nem sempre vai ser guardado por nós. O que nós temos que tomar nos seus estudos? O que a gente tem que se precaver aí de assinar o contrato com a OAB na hora de digitalizar lá na sala do advogado ou com a ASP na hora de digitar? A gente tem que questionar lá? Deixa eu ver se tem o que seria o ideal? A gente tem que utilizar o princípio da segurança, né, que está lá no inciso 7, proposital. Eu não li esse daí, que foi para gerar esse ponto, você pegou na lata aí. A segurança, ela fala... a gente nem combinou, hein? A gente não combinou. É isso que é legal. A segurança, ela fala da utilização de medidas técnicas, né, e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizado e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão, né? E esse exemplo que você colocou da digitalização, ele é muito importante porque, primeiro, se o processo é físico e é antigo, tem o princípio da anterioridade. Essa informação já era pública, né? A gente tem que lembrar disso daí. Essa informação já era pública. E a pegadinha da lei é que independe de onde esteja o dado, né? Porque na época do nosso trabalho de balcão, né? Eu peguei bastante processo físico. Na época do domingo no balcão, você chegava lá até na época do estágio mesmo. Quantas vezes que eu não ia fazer o relatório, chegava lá no cartório, poxa, me passa os processos, eu preciso fazer esses relatórios aqui sobre um processo disso, você tem aí? E pegava, entregava o processo ali, eu só dava carteirinha de estagiário normal, tal, ele liberava a visualização do processo. Lógico que não era processo de segredo de justiça, né? Mas você tinha informações que podem ser consideradas como dados sensíveis, como dados pessoais, né? Dados pessoais sensíveis, dados pessoais, e isso é uma verdade. E no processo de digitalização, ele não deixa de ser processo, né? E a informação, o dado, não é porque está num processo físico nem porque está num processo eletrônico. Ele é processo do mesmo jeito. Então, a mesma proteção que você tem que ter num processo físico tem que ter num processo eletrônico. No meio de digitalização, qual que é a preocupação que a gente tem que ter? Você teve um despacho do juiz que deferiu... você teve um despacho do juiz que deferiu o seu pedido de digitalização, foi aberto o prazo para você fazer carga daquele processo, você fez carga daquele processo e se responsabilizou, né, a uma tarefa estatal, uma tarefa do Estado juiz, né, que quem cabe autuar e quem cabe processar é tarefa do tribunal, não é tarefa do advogado. Mas, nesse processo de digitalização, foi transferido para o advogado. Então, a gente está assumindo uma situação que é delegada, né? Então, também a gente tem que ter, nesse princípio da segurança, a utilização de medidas técnicas. Então, você vai fazer o quê? Você vai chegar lá na OAB, você vai pedir para a pessoa tirar a cópia, você já vai separar, você vai, né, desmontar o processo, você precisa desmontar o processo para ele poder fazer a digitalização. Aí você vai fornecer o seu pendrive para ele, não vai carregar, e na hora que carregar, esquecer
não pode esquecer de esvaziar o arquivo temporário que fica lá na máquina da UAB. Então, você tem que ter esse modus operandi, né? Ah, mas e se acontecer um acidente? Putz, se acontecer um acidente e pegar, é problema, né? Mas também a gente não pode ser submetido a um ônus excessivo. Então, a gente utiliza dois critérios aí, né? Que está no sétimo e no oitavo, que o primeiro é o da segurança, que é isso que eu te falei, das medidas técnicas e administrativas aptas a proteger, né? Dentro dos limites, do que? Da razoabilidade, né? Que é o que você dispõe naquele momento, e a questão da prevenção, que é a adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento desses dados. Então, você já vai lá, já vai na OAB, você leva o seu pendrive, você elimina os arquivos temporários da máquina depois que você fez a digitalização. Não esquece de testar, porque senão você perde tudo, vai ter que pedir prazo tudo outra vez, digitalizar aquele inferno de todas as peças. E aí é isso. No mais, só É bem complexo, né? Porque você precisa até entender um pouco de informática, que pese a lei de proteção de dados ser tanto para coisa física quanto para coisa eletrônica, né? Para dados eletrônicos e dados físicos, você acaba precisando para quando você vai digitalizar. Eu fico pensando para aquele pessoal que deve estar extinto, né? O papel do correspondente que ia lá no fórum tirar foto, ele deve estar extinto, né? Mas eu recebi recentemente um caso aqui, uma demanda que, para eu estudar, em que pese não fazer, não exercer no contencioso, mas era um processo administrativo e a repartição não, ainda só tem processo físico, né? Eu recebi tudo com foto, né? Ou seja, a máquina do rapaz que me mandou, eu tenho que obrigar que ele me mande a máquina para eu ter certeza que ele deletou todas as informações, e algumas se cai na mão do concorrente, é bem complicado, bem complexa a questão, né? Então, talvez, aí eu acho que eu vou concordar com a doutora Kátia Fará, que colocou no chat, que no contrato de honorários vai ter que ter uma cláusula bem nítida do consentimento, né? Não só da busca da informação, mas para o tratamento disso. E o armazenamento eu acho também. tem a questão do consentimento, mas também tem a questão do entendimento do risco. Porque a gente tem situações que são o quê? De caso fortuito de força maior. A gente não pode também colocar, ele foi advertido do risco. É possível, advogado não precisa ser especialista em informática, como bem colocou, embora o doutor Luiz Carlos Avalone seja, por exemplo, né? Ele conciliou as duas coisas, né? Fez a situação, a gente tenta reciclar, né? E tentar fazer todo esse negócio, mas existe a questão. Aí, nessa situação, você não só colocar a questão do consentimento, porque tem algumas coisas que realmente a pessoa não vai querer dar o consentimento. Mas se ela não vai querer dar o consentimento, ela tem que entender o risco, porque a nossa obrigação também ela é de meio, né? Eu tenho um meio que é aquele lá, eu não tenho outro meio, né? Então a gente pode, independente da questão do consentimento, e ainda que não haja o tal do consentimento, a gente vai ter o quê? O entendimento a respeito do risco e a isenção de responsabilidade, né? Ou excludente da responsabilidade caso ocorra determinado evento de divulgação, enfim, aquelas questões que estão relacionadas à segurança. E aí, tem o outro item lá, que é do item 10, né? Isso a gente está falando do artigo 6º, que fala da questão da responsabilização e prestação de contas. É a demonstração pelo agente, né, que ele adotou as medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção dos dados pessoais, inclusive de eficácia dessas medidas. Aí é que entra uma outra característica dessa lei, né?
que ela é uma lei que, além dela trazer uma série de conceitos, ela também traz os procedimentos que você deve seguir para evitar aquele passivo. Então, se você desenvolve o teu plano, né, da lei, né, de tratamento dos dados dentro da tua empresa ou dentro do teu escritório, enfim, aonde for, presume-se que você já tomou todas as medidas necessárias, né, e você já fez a adequação de todo o teu sistema de tratamento desses dados, ao ponto que você vai fazer o quê? Você vai prevenir esse passivo. É igual tomar vacina da Covid, né? Você vai lá e toma, mas você tem certeza absoluta que você não vai pegar? Não, ainda não dá para ter, né? Mas é a mesma coisa que o LGPD. A gente tá ainda numa fase nova. Existe, ela tem uma dupla situação que, ao mesmo tempo, ela determina, ela traz um conceito novo, né? Que já está em vigência. A gente precisa lembrar, isso já está em vigência, e, ao mesmo tempo, ela traz um sistema de estruturação das atividades para tratamento dos dados dentro do sistema de proteção. Que a lei ela tem essa finalidade. A finalidade da lei é essa: proteção dos dados. Por isso que ela é Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é um sistema legal que serve ou que tem a finalidade de proteger os dados. É um sistema que é infalível? Não, não é. Então, tem que ter a margem de erro aí, para, por mais que você tenha tomado todas as devidas proteções ou as medidas acautelatórias, aí você não tenha o passivo ou tenha excludente. Bem, obrigado. Deixa Certo? eu aproveitar que você comentou de eliminação. O descarte também é algo preocupante, né? A inatividade desse dado, até porque algumas informações nós temos o dever legal de guardar, né? É. E como que se daria esse descarte, né? Olha, a gente lembra quando estava no Acervo Geral do Ipiranga, aquele processo de 1971, e aí, um belo dia, já teve o trânsito em julgado, já passou o prazo geral, e o processo de eliminação foi para o incinerador. Então, incinerou. Ah, mas como é que eu faço isso? A pessoa tem ciência que, a partir do momento que houve a eliminação dos dados, né, essa responsabilidade você usou dentro da finalidade, da adequação, você utilizou os procedimentos de segurança e da prevenção, ok. Você foi lá e eliminou os dados. Ah, mas pegaram depois que eliminou. Putz, olha, tomei todas as providências aqui. Alguém ressuscitou aquele disco com um ghost, né? Ressuscitou o disco rígido, foi lá e buscou as informações. Mas eu tomei todas as, as precauções que eu tinha. Aí é um ilícito, né? Aí é como se fosse um furto qualificado, né? É uma coisa que Se assemelha um pouco, então, ao descarte que os bancos tinham a obrigação, não sei como está isso hoje, mas de fazer registro do que foi descartado. O órgão público também tem muito disso, né? Quando vai fazer descarte de alguma coisa, fazer os registros, inclusive publicar em diário oficial. Me parece que a Kátia tinha levantado a mão, a Kátia Fará tinha levantado a mão, mas ela sumiu da telinha aí, então vou abrir os microfones, doutor Vanessa, se alguém quiser fazer pergunta. O Avalone até colocou aqui no chat que ele foi o pai da digitalização por nossa OAB de Pinheiros. É a terceira semana. Avalone, quer falar um pouco por que você é o pai da digitalização? Eu acho que quem está no comando da nave agora é o Tiago Afonso, não é mais o nosso secretário adjunto, agora é nosso amigo
Tiago Afonso, que está caminhando Sérgio. pelo escritório. O Avalone está liberado. Avalone. Sérgio, sim. Há muito tempo, logo de início, eu fiz realmente um projeto e que discutimos pela OAB de Pinheiros. Graças a Deus foi após várias reuniões na época com o presidente do TJ, foi aprovado e que é hoje, não era com esse nome, digitalização, mas era nesse sentido. E hoje nós temos, graças a Deus, a nossa digitalização, que eu sou apaixonado por ela, porque aonde quer que estejamos, temos a facilidade de ver o processo inteiro e trabalhar no processo sem a necessidade do umbigo no balcão, sacrificadamente, como muito eu, pelo menos, fiz. Pela minha idade, eu fiz 2. E agora, a questão de umas 3 semanas atrás, sugeri ao nosso atual presidente TJ, até eu recebi também uma parabenização, sem querer aqui falar nada a meu respeito, mas e sei que com isso eles contrataram, eles têm, não sei se em decorrência ou já tinha a ideia, mas contrataram uma empresa cujo nome de imediato agora eu não me lembro, precisaria ver porque eu tenho anotado. E tem 10 opções, e uma delas é justamente opções assim, só digitalização, e aí vai. E a 10ª é a guarda e a conservação em lugares apropriados, com toda a segurança, né? Eu não sei qual delas, se o tribunal contratou todas as opções ou quais as opções que o tribunal contratou. Isso eu ainda não sei, mas logo mais saberei. E então, eu penso que é algo que agora é seguro. Claro, após 5 anos, a incineração, não foi dito nada agora, através dessa nova empresa. Eu penso que eles vão processar, se for incinerar, manter aquele sistema anterior de incineração, tem que fazer como faziam antes, avisar todos os advogados que tenham interesse, que tirem as cópias que acharem necessárias, e se não se manifestar, então o processo será incinerado. Porque também eu penso que eternamente não se pode guardar um processo, mas precisa ter cuidado também com relação à digitalização, não por essa empresa que faz 2 semanas que foi 2 ou 3 semanas, 3 semanas que foi contratada, pelo que eu tenha conhecimento. E eles estão já avisando, alertando todos os advogados que tiverem interesse na atual digitalização dos processos físicos para se manifestar. Eu já recebi manifestação referente a 2 processos. É por aí o caminho. Eu acho que agora a tendência não é só a digitalização de processos e as audiências virtuais. Hoje ainda fiz uma de família virtualmente. Eu acho que tudo tem que ser digitalizado. Tudo. É Detran, é judiciário, é Detran, prefeitura. Tem que ser tudo facilitado e acabar com aquela burocracia ou até, desculpe o termo, burocracia de complexidade, para se obter alguma coisa. Assim como eu também sou plenamente favorável a quando a pessoa nasce receber um número que sirva para tudo, né? Que passe a servir para tudo. Nada de um para isso, outro para aquilo, outro para aquele outro. É título de eleitor, é CPF, é RG, é título carteira de motorista. Nós vamos ficar loucos ficamos loucos desse jeito. Então tem que ter um número só para tudo. Bom, eu concordo contigo, agora tem que ser tudo digitalizado.
mas eu não vou querer polemizar o assunto, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque nós temos uma gama de analfabetos, não só analfabetos de escrita, mas também um analfabetismo digital, né? Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado com isso, porque a nossa realidade no centro aqui de São Paulo, tal, é uma, mas Brasil afora, por mais que tenham acesso talvez a uma internet, não necessariamente são alfabetizados para usar. Isso é uma coisa que me preocupa, inclusive na guarda dos documentos, como pegar o aceite de uma pessoa que, de certa forma, se a gente vê lá um aplicativo que a gente entra, tal, não sei o quê, você aceita, aceita. Eu fico pensando, os escritórios grandes, escritórios que fornecem um acesso remoto para você visualizar o seu processo dentro do banco de dados. Se a pessoa tem um analfabeto, no sentido de analfabeto digital, qual é o complicador disso? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas eu seria favorável a tudo ser digitalizado, tudo ser acessado pela internet de forma rápida, até para a gente evitar um pouco de locomoção, economizar nisso aí, mas que não falte energia, né, para nós, né? Não falte energia para ligar o computador, tampouco o sinal de internet, porque a água e luz é capaz de faltar aí em breve. Mas, Monese, me diga... Mas, outra Sérgio, só questão. me permita uma parte. Hoje, por exemplo, eu não tive, eu até tive um probleminha com a internet, mas a minha cliente, que não estava na casa dela, não estava conseguindo, tem muita experiência em internet, mas não estava conseguindo acessar, não estava conseguindo o sinal. A parte contrária, também, que está no interior de São Paulo, também não conseguiu. Tanto é que a nossa audiência foi redesignada por esses motivos. A mediadora redesignou essa audiência porque não havia condições. Mas você está certo nesse aspecto, sim. Infelizmente, há muitas pessoas que ainda não têm acesso ou têm pouco conhecimento do acesso à internet. Isso dificulta. Eu vou te dizer o valor que eu passei por uma situação semelhante, eu sendo mediador, numa câmara privada, eu não consegui o acesso, mas o problema não era eu. Eles descobriram que o acesso era lá no provedor, lá do sistema adotado pela Não, o acesso câmara. hoje foi no provedor também, não pode ter sido, porque a minha Agora, cliente entende muito, parte contrária. Ele mora nos Estados Unidos e ela aqui em São Paulo. E apenas eles veio para o Brasil, mas foi para o interior do estado de São Paulo. Mas a primeira mediação eu fiz com ele, e ele estando nos Estados Unidos. Foi uma maravilha. Hoje é que não pegou. Mas você está certo nesse aspecto. agora a culpa não é mais do estagiário, então é do provedor. Mas, eu vou te devolver a palavra para você me dizer, se alguém mais tiver dúvida, quiser se manifestar, levantar a mãozinha ou escrever no chat, o Tiago, o nosso comandante da noite, quer fazer uma pergunta, Tiago. Então, antes de eu fazer a minha, por favor. Bom, primeiro, boa noite, obrigado. Eu estou de anfitrião agora, o doutor Aloysio precisou sair, pediu desculpas, eu acabei assumindo aqui o host da live, mas mesmo que não fosse, estaria presente. Falei desde o início que era um tema extremamente importante em voga. Parabenizar o Dr. Marcos Monese pela brilhante explanação, acho que foi realmente muito claro nos pontos. Uma questão relativamente nova, né? Uma vez que as empresas, as pessoas, e no nosso caso aqui, as sociedades de advogado tiveram um bom tempo para pensar nessa adequação, né? Infelizmente, no Brasil, a gente deixa tudo para a última hora e as pessoas começaram a se preocupar agora, no mês de agosto, né? Uma vez que, teoricamente, a lei agora está valendo, né? Agora está né? As coisas agora realmente estão valendo. As punições já haviam sido externadas através do PROCON, né? O próprio PROCON, já com base na LGPD, multou muitas empresas. Os escritórios de advocacia ainda não. Mas dois pontos que me chamam a atenção, Marcos, eu queria só, não sei se seria esse o momento apropriado, talvez até um próximo
numa próxima conversa, mas 2 pontos que me chamam a atenção. Primeiro, que a própria Agência Nacional de Proteção de Dados ainda não tem assim, uma regulamentação muito clara com relação à aplicação da LGPD, né? Esse é um ponto que eu acho que é importante ser observado, né? Nós todos estamos aqui correndo para nos adequar, as empresas, os escritórios, enfim. É uma lei bastante subjetiva, né? Que ela pode valer desde do vendedor de cachorro-quente até o grande empresário. Acho que você bem colocou hoje dos grupos de WhatsApp, né? Daqui a pouco a gente vai ter que nomear um DPO para grupo de WhatsApp, né? Então, acho que a gente precisa realmente ponderar isso de uma forma bastante tranquila. E uma outra questão que me chama a atenção ainda com relação ao LGPD e especificamente aí tratando a questão das sociedades de advogados, uma questão que há muitos anos atrás aconteceu com os escritórios que advogavam nas áreas tributárias. Por conta das responsabilidades, né, inerentes à atividade da advocacia tributária, os escritórios há muitos anos passaram a ter que contratar seguro, né, principalmente para pareceristas, etc., por conta da responsabilidade. E eu vejo a questão das sociedades de advogado que trabalham justamente nessa adequação de LGPD para as empresas, também uma questão bastante delicada, né? Uma vez que você vai preparar um plano de proteção de dados para uma empresa que futuramente pode ser fiscalizada pela ANPD e, eventualmente, apontado algum equívoco, algum erro, né, que pode recair sobre aquele que fez o plano de LGPD para a empresa e a corresponsabilidade numa lei que prevê multa de, no máximo, 50 milhões, né, salvo engano, 20% do faturamento até o máximo 50 milhões. Como é que fica a sociedade de advogados nessa situação, né? Pelo menos é uma coisa que me chama um pouco a atenção. Obviamente não temos nenhum julgado, nenhuma decisão nesse sentido, mas me parece que no futuro breve a gente vai ter essa discussão também na mesa. Eu vou até complementar, porque nessa questão do seguro que ele bem colocou, que o Thiago bem colocou, Marcos, a questão de que tem advogado sendo nomeado como o gestor, né, o gestor desse banco de dados, né, não só, como que fica essa situação também nossa, em que pese eu já ter visto no Tribunal de Ética nossa uma manifestação, até seria interessante depois consultar com o nosso colega Lira, né, o Rafael Lira, porque tem uma decisão recente falando que não existe incompatibilidade da advocacia com esse cargo de gestor de informação. Muitos advogados, desculpa interromper, muitos advogados realmente se postulando aí ao cargo de DPO terceirizado, né? Assim como muitos contadores, eu tenho visto também muitos contadores vendendo esse tipo de trabalho, né? Assim como existem os síndicos de aluguel, agora uma das profissões aí que eu acredito que seja crescente no Brasil são os DPOs de aluguel, e muitos advogados fazendo isso até para complementação de renda, inclusive, dependendo das regiões do Brasil. A gente sabe que a advocacia é difícil para todos, mas, enfim, eu acho que é uma situação realmente que vai começar aí a pipocar em breve. Como tiveram gestores de qualidade, aqueles gestores da ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, do meio ambiente e tal, como é uma lei que traz regulamentação de atividades, mas não das atividades, ela discrimina, ela conceitua uma determinada atividade, mas ela não regulamenta isso enquanto profissão, então vai ser natural surgir mesmo, porque as pessoas elas estão se especializando no quê? Nesse procedimento, ou nesses procedimentos. Então, você tem um procedimento interno que é de adequação da tua empresa à legislação, e você precisa também de um processo preparatório para a regulamentação, a regularização da atividade no atendimento da lei. Então, isso, de fato, se a gente vai parar para analisar, independente da pessoa ser médico, de ser advogado, de ser engenheiro e tal, ele pode estar especializado em fazer com que esse procedimento da lei seja alcançado, né? Ele é como um agente, né,
como é que a gente pode falar? Ele é um agente de implantação dos procedimentos para atendimento da legislação. Então, assim, tá? Em princípio, a gente não vai ter nenhum problema. Agora, com relação à questão das penalidades, a gente tem que... por isso que são... por isso que é muito importante a gente analisar alguns artigos da lei específica, né? No caso, o artigo 6º da lei, ele fala das atividades do tratamento de dados pessoais e ele fala da observação dos princípios da boa-fé, né? Além do princípio da boa-fé, deve atentar para esses princípios, da finalidade, da adequação, tal. Então, se você seguiu, eventualmente, aqueles princípios, a gente vai entrar, talvez até numa possibilidade de falar o quê? Olha, a NPD, segundo está lá no artigo 55, você tem que aplicar e fiscalizar e aplicar as sanções, no caso de tratamento de dados, realizado em descumprimento à legislação, mediante o processo administrativo que assegure o contraditório, a ampla defesa e o direito ao recurso. Então, assim, uma coisa é a falha da pessoa não aplicar um procedimento de lei de tratamento de dados. Isso é uma situação que vai ter a penalidade. A outra coisa é que, durante o procedimento de aplicação e de adequação, a empresa, mesmo se utilizando daqueles princípios lá do artigo 6º, vier a ser penalizada, é necessário que haja essa garantia. O órgão fiscalizador, ele não tem que sair autuando como uma medida arrecadatória, simplesmente, ou uma medida de aplicação de pena. Para isso, em função até da novidade, né, ou da imaturidade da lei, no sentido de ser nova, né, vai ou pode acontecer de se utilizar o mandado de injunção para muitas coisas. A gente talvez tenha que ficar atento a isso, porque se no procedimento de fiscalização e aplicação de pena não foi observada ou os procedimentos, ou mesmo se foram observados os procedimentos, não houve ainda ou não teve uma regulamentação necessária, a gente tem o remédio do mandado de injunção, que é para regulamentar. Enquanto isso, suspende-se a aplicação da pena. Até porque quantas mudanças já teve nessa lei entre o período de vigência inicial e agora, já mudou umas 3 ou 4 vezes. Já teve supressão de artigo, né? Já teve inclusão de uma série de itens. A lei ela foi muito mexida, né? Além de ser nova, ela já foi muito mexida. Então, a gente tem que tomar um cuidado redobrado mesmo com isso. É extremamente importante a gente tomar esse cuidado. E no que tiver contraditório, a gente pode entrar ou com uma medida, talvez, de uma ação de inconstitucionalidade, ou um mandado de injunção, no caso, para ter uma regulamentação, porque vai acontecer mesmo. Eu acho que tem artigos aqui que não têm aplicabilidade imediata, né? Necessitam de regulamentação para poder. Outros termos são muito genéricos, até de caráter subjetivo, né? E você a acha gente que já sabe também. essa ausência de regulamentação colocada, você acha que pode enfraquecer a lei em si? Nós sabemos que nosso país tem a lei que pega e a lei que não pega. Por enquanto, ela está pegando porque ela está gerando receita para alguém, né? Mas no decorrer do tempo, ela pode acabar caindo em desuso, vamos assim dizer, e se tornar, talvez, fazendo um paralelo, não a questão de lei, mas a questão de procedimentos, a um ISO, alguma coisa assim? Eu entendo que sim, principalmente que o brasileiro tem uma característica. Pega quantas pessoas leem a política de privacidade hoje dos softwares ou dos sites que as pessoas entram.
das próprias redes sociais, pela política de privacidade. Aperta concordar, faz o negócio, e dificilmente alguém lê, imprime, né? Então, de duas uma, ou a lei pode cair em determinado desuso por conta da inaplicabilidade sobre alguns aspectos, né, de não colar, vamos dizer assim, ou ela também pode cair em desuso porque a pessoa pode dar concordância sempre sem olhar. E aí a gente vai ficar restrito a aquele pequeno grupo que vai se insurgir. Então, você vai ter uma amostragem muito pequena em termos jurisprudenciais que vão dar o tom que a lei não pegou, ou se pegou, chega uma hora que tem uma decisão que dá uma repercussão geral, aí todo mundo acorda, não, mas espera aí, como é que pode ter isso aqui? Mas sempre teve, você nunca leu? Não, a gente nunca leu. Mas eu penso que sim, tem algumas coisas, principalmente essa situação que transmite para o particular uma série de deveres burocráticos que saem fora do teu, né, do teu dia a dia, do teu core business, né, como fala, você tem outras coisas para se preocupar, muitas vezes você não vai fazer. Pega as sociedades, né, uniprofissionais, para sociedades individuais de advocacia, já está com até o talo lá de tarefas, como é que ele vai parar para fazer um procedimento desse, que é ele com ele mesmo e no máximo vai ter mais 4 pessoas? E o motivo da minha pergunta é exatamente esse, se vai valer o investimento que acaba tendo que ter, né? Porque se daqui 3 meses o negócio desanda, isso aí vai virar só um rito de passagem, então deixa para lá. Pensando com cabeça de brasileiro, não com cabeça de advogado, se eu posso falar assim. E eu vou me permitir ainda, viu, Sérgio, fazer até uma complementação, né? Assim, fazendo uma analogia à Lei 12846, que é a lei que regula o compliance nas empresas, acho que é um pouco isso. O compliance sempre existiu, sobretudo nas atividades financeiras, muito antes da propositura dessa lei, a 12846 de 2013, mas só após a regulamentação dela em 2015, 2 anos depois, e com alguns casos de repercussão, é que realmente começou-se a se dar o devido valor para aquilo, né? E agora, o que a gente tem hoje no compliance, e muito provavelmente teremos também na questão da adequação à LGPD, é que a grande maioria das empresas hoje, não sabia chutar em percentual, mas seguramente mais da metade das empresas brasileiras, são pequenas e médias empresas que não têm financeiramente condições de implementar grandes programas de compliance, no caso do meu exemplo, e na questão da LGPD... São mais de 80%. Você vê, na LGPD, sobretudo na questão que tange a segurança da informação, os procedimentos são caros demais. Então, hoje, se você vai começar a fazer um trabalho de LGPD para uma empresa, você vai fazer um sistema vai fazer um teste no sistema de segurança da empresa, que é o famoso pen test, enfim, isso custa tanto dinheiro que eu tenho certeza absoluta do que eu vou dizer. Eu acho que a maioria das empresas, mesmo querendo fazer a coisa do jeito correto, né, e se valendo da lei, não conseguirão concretizar isso de uma forma eficaz, muitas delas por conta de questões financeiras. E a NPD, por outro lado, me parece que, em que pese ainda não ter essa regulamentação definida, é uma agência que vai viver, aparentemente, de arrecadação de multa. Então, também não sei até que ponto a NPD não vai se tornar mais uma indústria de multas, né, pensando na questão justamente da arrecadação financeira e até do próprio funcionamento da NPD, né? Então, acho que a gente ainda vai ter aí um longo caminho a se percorrer até que as coisas se acomodem, né? A gente está vivendo ainda um turbilhão aí com LGPD, mas eu ainda acredito que até a gente conseguir ter as coisas acomodadas, a regulamentação de fato posta e as empresas trabalhando não só com a questão da legalidade, mas também com o bom senso, acho que até lá a gente ainda vai falar bem mal da LGPD aí durante um período.
É a queridinha, né, do momento. Todo mundo fala em LGPD, né? Então, É isso, Mas é que LGPD a e gente ESG, né? São as duas questões do momento. se a gente for pensar por outro lado também, a gente estava conversando isso a respeito da criação das EIRELIs, né? E do Simples, né? Como mudou a alíquota, né? Do Simples nacional e do Simples, ou as faixas de contribuição em muito curto espaço de tempo. O Simples ele veio com uma proposta de simplificação e de proteção, tutela do desenvolvimento para você evitar uma informalidade no trabalho, né? Reduzir o nível de informalidade no nosso mercado. E aí, hoje, você já tem uma situação de que o Simples ele está, hoje, dependendo da atividade, das atividades que talvez mais necessitariam desse benefício originalmente que o Simples originalmente proporcionava, distorcido. E eu acho que com a LGPD, a maneira, aí uma opinião particular, salvo melhor juízo, né? A maneira como isso está sendo tratado, no sentido de você ter que fornecer os relatórios, né? Ele está muito mais ligado a uma situação de aperfeiçoamento de sistema para aproveitamento de dados em massa, né? Com criação de algoritmos e relação de dados de usuários a partir de pessoa física, que você vai concentrar as informações, você vai ser obrigado a fazer o gerenciamento de informação de pessoa física, né? E isso para a criação de um sistema de fiscalização do ponto de vista tributário, para né, concorrer a essas informações, vão ser... Para mim, o intuito é bastante claro, mas vamos lá, né? Super abraço para a André, ela falou que precisa ir. Obrigado pela participação, viu? Beijo para você. Nós já estamos caminhando para o final, mas só me permite que a comparação do Tiago Afonso merece um comentário, até porque tivemos aqui a presença do professor titular de Direito Comercial, Dr. Marcos Paulo de Almeida Salles, e a quem eu agradeço a presença, no nome dele agradeço a presença de todos, infelizmente também teve que sair. Eu vou te dizer que teve na época do compliance, com a questão das sociedades anônimas, teve uma palestra dele dentro na época era Bovespa ainda, não era B3, sustentando, inclusive, que o Conselho Fiscal estava sendo mal interpretado, né? A obrigação do Conselho Fiscal estava sendo mal interpretado, porque o fato de ser fiscal não significa que era limitado a questões financeiras. Você vê isso muito no prédio, limita o Conselho Fiscal a questões financeiras. Não, é fiscal de fiscalização, é mais amplo. Então, é a obrigação do compliance. E você bem lembrou que tem um outro modismo também, que é a ESG, né? Aí, nesse caso, aí, eu acho que é muito mais uma questão financeira que qualquer outra coisa, né? No sentido de alavancar fundos, investimentos. Eu acho que a minha esperança, eu boto minha ficha nisso aí, até porque não é uma coisa impositiva, é uma coisa muito mais voluntária, muito mais liberal, em que o mercado financeiro tem a pensar em que a sustentabilidade, no sentido de que o que a empresa vai fazer, o que as sociedades empresárias vão realizar, vão fazer pelo nosso planeta, ou para o nosso planeta, para a manutenção, como eu disse outro dia, manutenção dos consumidores dela mesma, né? E se a gente pensar que o Brasil é muito rico nessa questão, eu acho que é muito vantajoso. Agora, na questão da proteção de dados, eu estou achando, assim, posso queimar minha língua, mas até porque é muito novo, é muito mais arrecadatória do que uma proteção de dados em si. É muito mais interesse comercial do que não tem uma pureza de proteção, e sim talvez uma questão, sei lá, o que vão fazer com esses relatórios depois lá na frente, né? E cadê a agência que vai regulamentar tudo isso? Então, eu acho que tem muitas lacunas ainda a serem preenchidas,
muitas trincheiras a serem batalhadas aí pela frente. Monese, nós temos 4 minutos. Se alguém quiser fazer pergunta, dá tempo. Se não, 3, 2, 1. Não. Monese, suas considerações finais, por favor. Bom, queria agradecer bastante, né, ao AB, ao Sérgio, ao Thiago, pela oportunidade. Esse tema foi bastante desafiador, foi um tempo relativamente curto para montar essa apresentação, mesmo com um prazo de divulgação. Agradecer bastante gente participou, a todos os amigos e colegas que participaram aqui. Muito obrigado mesmo, foi sensacional, adorei a participação de todos. Tá? Muito obrigado, e eu acho que esse tema aqui ainda tem muito pano para manga para a gente conversar, pessoas mais balizadas também, tem o outro ponto da lei que a gente não abordou, mas hoje eu queria deixar mesmo meu muito obrigado para todos. Foi muito legal, foi muito bom poder participar hoje. Nós que agradecemos, Monese, porque apesar da lei já estar aí há um ano, aí você podia ter estudado um pouco mais antes, estou brincando. E a sua apresentação foi brilhante, ela foi direto ao ponto, acho que as coisas que nos fazem refletir, tanto que me cabe a reflexão, que eu vou pedir para que a Elza Regine dê o consentimento da imagem do filho dela que apareceu ali, para a gente não ter problema com o direito de imagem, tampouco com o uso da imagem aí depois que vai para o YouTube. Mas eu quero agradecer... Está autorizado, porque eu avisei que estava a câmera aberta, então... Obrigado. E ele é menor. Tá? Então, viu? Olha só o perigo. Ainda bem que o Thiago está aqui, um criminalista, para me defender depois. Quero agradecer a presença de todo mundo, de todos que tiveram no curso da nossa live. Convidar a todos para o dia 9/9, nós vamos ter a palestra sobre a administração de sociedades de administração. Nós vamos fazer a última, né, que era para ser tudo em agosto, mas as agendas foram difíceis de ajustar, e vai ser a nossa última palestra da Sociedade de Advogados, e nós vamos tratar do assunto da administração. Vamos ter o Rogério Góes, Dr. Rogério Góes, que é administrador de empresa, nosso colega advogado, e vai estar moderando, não vou ser eu que vou estar moderando, vai ser a nossa colega e conhecida, Sônia Frugli, moderando isso aí. Dia 9/9, às 19 horas, todo mundo mais do que convidado. Peço ajuda para a divulgação e, seguindo os tratamentos finais, né, Thiago? Me corrija se eu estiver esquecendo alguma coisa. Siga nossas redes sociais, né, da OAB Pinheiros, que é OAB Pinheiros, OAB Pinheiros. Não, como que é? Não é hashtag, é @OAB Pinheiros no Instagram. E nosso canal no YouTube depois vai estar disponibilizado isso. Gente, muito obrigado pela presença. Thiago, suas considerações finais aí, como você está maquinando a máquina aí. Obrigado, gente. Só reforçando realmente a questão das redes sociais, importante seguir a OAB Pinheiros no Instagram, Facebook e YouTube. Agradecer mais uma vez aí ao Sérgio pela oportunidade de participar de mais um evento aí, patrocinado pela comissão que ele brilhantemente preside. Agradecer ao Marcos aí pela presença, dizer que foi um prazer estar aqui com você hoje, debatendo esse assunto tão importante. E em nome da OAB Pinheiros, eu desejo uma boa noite aí a todos e a todas. Obrigado, boa noite. Obrigado. Até logo.